Muito bem, seja bem-vindo a esta aula mais livre, que eu vou fazer o uso de uma novidade, que é exatamente esse pequeno texto aqui. Vamos falar um pouco dele, né? De um modo poético, né? A pergunta é do que é feito o real. Será que seria de ar, terra, fogo, átomo? E eu brinco que seria de amigos. É uma brincadeira porque esta ideia de perguntar o que é a realidade não é invenção minha, é da filosofia, daqueles filósofos que nós chamamos de pré-socráticos. São os primeiros da história da filosofia, há 2.600 anos atrás. Há pouco tempo alguém disse-me que em matéria de computador, um computador com 5 anos era clássico. Eu fiquei rindo, falei para o atendente, olha, eu dou aula de uma coisa que clássico é 2.500 anos atrás, além de outras definições, né? Não é só isto que define o que é o clássico. Uma das questões é ele ser atual. Então, o meu computador é um clássico porque ele é atual, resolve os meus problemas. E eu tenho feito essas pílulas filosóficas e distribuído entre amigos, exatamente nesse momento de pandemia. E fico muito surpreso e grato que são frases rápidas, são ideias concentradas, que com muita frequência contribui, areja a reflexão das pessoas em momentos que nós temos a tendência de criarmos uma espécie de ciclo ou círculo que soa até um pouco pessimista e tal, né, em função do medo que passamos. Obviamente eu falo também do meu medo e, enfim, a ideia então de uma pequena ideia curta podemos falar disso. Esses primeiros filósofos examinavam o que era uma realidade. Então você tinha escolas que pensavam que poderia ser de uma partícula. Mileto, Tales de Mileto, por exemplo, dizia que seria o úmido, e assim vai, né? O Tales de Mileto seria o primeiro filósofo. Aí saltando aqui um pouco a ordem, falando de Heráclito, que eu aprecio, dizia que, na verdade, tudo escorre, né? Panta rei, tudo flui, né? Então não teríamos uma substância fixa, mas apenas o movimento. Mas esses filósofos todos, no século VI a.C., procuravam saber o que é feito a realidade. Até que, no século V, mudou um pouco, né? Pararam um pouco de perguntar o que era o real e concentraram na pessoa. Isso foi uma reviravolta que mais adiante eu falo disto. O grande legado desses filósofos, tentando aqui sintetizar nessas poucas frases, essas poucas ideias, que está aqui do lado, é que eles têm conceitos que ainda são utilizados hoje. O conceito de átomo, por exemplo, de Demócrito, e o conceito de que a realidade é composta por substâncias que se interagem. E eles procuravam dar resposta para duas coisas muito importantes, né? O que é o real e se ele é fixo ou se ele é móvel. Então era percebido que existiam algumas coisas fixas e algumas coisas que se moviam. E essa é a grande contribuição deles até os nossos dias. Forte abraço e até um próximo vídeo aula Fest.